De volta com Segredos do Esporte, aqui pela Rádio Estadão e ESPN. Hoje eu recebo o Eduardo Cunditega, que é diretor executivo da Universidade do Futebol. Estamos falando da formação de treinadores. Sim, eles podem e devem ser formados nos mais variados sentidos. Não é? Nós não estamos falando apenas do sentido acadêmico, do banco escolar da universidade, mas sim de uma abertura para perceber que o conhecimento pode interferir no resultado do campo. Tega, esse para mim eu acho que é o grande ponto, o grande paradigma aí. Tem gente que acha que o que eu aprendi lá atrás basta. E a gente está sempre aprendendo. Eu acho que aquelas pessoas que sabem muito, aqueles que estudaram muito na vida, eu acho que eu adoro quando as pessoas que estudaram muito dizem o seguinte: não sei. Porque quem estudou muito, quando não sabe mesmo, porque não se mete numa roubada. Quem não liga muito para isso, sabe tudo e sempre quer dar explicação sobre coisas que não conhece. Então, acho que você conhece uma pessoa que tem conhecimento quando ela diz não sei. Porque se ela não sabe e talvez ela vá estudar e buscar. Mas, Tega, diga uma coisa, como é que a gente falou do Brasil, não é? Como é que é lá fora? Formação, quer dizer, que tipo de profissionais nós temos? Porque existe sempre esse contraponto, futebol brasileiro, futebol europeu. Futebol brasileiro, futebol europeu. Treinadores brasileiros, treinadores europeus, e nós temos uma quantidade bem pequena, é minúscula. Quando você olha, você enxerga um ou outro fora do Brasil, e na Europa, então, ninguém emplaca. O que está acontecendo? Eu vou começar devolvendo uma frase para você também, como você terminou o primeiro bloco, que vai ao encontro dessa questão de paradigma, né? Porque ninguém tem a necessidade daquilo que não conhece, né? Vitor Frade já dizia. Isso é boa. E na Europa, em particular, nós temos uma realidade bem interessante e que nos inspira muito, sabe, Calçade? E, de novo, a gente vai falar várias vezes com referência ao trabalho europeu, mas de maneira alguma a gente deveria copiá-los, e sim aprender e entender o que foi feito e correr atrás do tempo perdido, né? Então, por exemplo, para começar a ilustrar um pouco o que vem acontecendo na Europa, por exemplo, Portugal, a carga horária para uma formação de treinador, tá? E de novo, vamos dar um recorte no treinador, mas a gente batalha muito por profissões que fazem a gestão do campo. O assistente do treinador, o preparador físico, o coordenador técnico, o preparador de goleiro, entre outros profissionais. Você tem né? um fisiologista, você tem, como você disse, são 50 profissões girando em torno do futebol. E então, por exemplo, Portugal tem uma carga de formação, incluindo os estágios, de quase 4.700 horas, né? A Espanha, só no biênio 2010-2011, licenciou pela Federação Espanhola mais de 53 mil pessoas profissionais que vão atuar com o futebol e o futsal, né? É um número absurdo, mas isso não é só o alto rendimento. Quem quer trabalhar com crianças, com garotas, com lazer, com o futebol socioeducacional. Você pode direcionar o curso. Exatamente. Em função daquilo que você pretende. A sua atuação, mas quem atua com o futebol, seja ele em qual dimensão for, ele tem que estar capacitado para trabalhar com o futebol. E quem faz esse trabalho é a Federação Espanhola, sintonizada com a UEFA. A UEFA tem 53 afiliados, são 53 países que conversam entre si, falam a mesma língua e tem programas semelhantes de capacitação, né? A Alemanha faz talvez um dos trabalhos mais interessantes que eu conheço. Primeiro que ela tem uma integração com as suas 21 federações, uma integração brilhante. E segundo, você imagine uma pirâmide, onde o ápice dessa pirâmide é você poder trabalhar na Bundesliga, na Liga A da Alemanha, ou dirigir até o selecionado nacional. A base da pirâmide toda, ela é feita online. Para esse profissional que vai se dirigir à Bundesliga ou para um profissional que vai trabalhar com crianças no centro esportivo da cidade, né? Então veja só a maneira como eles conseguem democratizar e tornar o acesso mais fácil. Formação e o conhecimento. Sem dúvida, né? A Inglaterra talvez também é um case brilhante em produção de conteúdos presenciais e online, também usa muito online para formar seus profissionais, tanto para o alto rendimento quanto para o futebol educacional, social e para lazer e participação, né? A Holanda cria comissões e grupos que vão nos clubes, vão investigar os trabalhos, né? Vão aferir a qualidade dos trabalhos, né? Então é riquíssimo isso. Tudo né? que a Holanda, com uma população pequena, produz bons jogadores. E bons treinadores. E treinadores. Exatamente. As pessoas mas a Holanda não ganha a Copa do Mundo. Você não pode só medir
função disso. Se nós com 5, então temos que parar tudo e deixa como está. Sem dúvida. Depois nós vamos falar mais. Você falou uma palavra lá atrás, no outro bloco, acomodação, e é o que a gente enxerga no futebol brasileiro nesse momento, quando a gente percebe que não vamos ter um time muito competitivo em condição de ganhar um Mundial. Que ganhar a Copa do Mundo no Brasil, a seleção brasileira vai ser a zebra, pelo que nós estamos, no estágio que nós estamos. E aí não adianta só colocar a culpa no treinador. O treinador é o resultado de um sistema que deixou de funcionar. Sem dúvida. Mas siga lá, até com essa ideia do que está... Quer dizer, você mostrou como funcionam alguns países. Ilustrando, Eles têm projetos muito bem estabelecidos, muito bem organizados, de preparação de cursos para os treinadores. Sem dúvida. A bandeira principal do Platini é a formação dos treinadores. O investimento nisso é muito claro. Ele cria comissões que estão sempre inovando, buscando novas tendências dos trabalhos metodológicos e abastecendo seus afiliados com o conhecimento, né? Então, por exemplo, algumas características determinantes para o sucesso de formação na Europa, que a gente pode falar, né? As leis e os regimentos de formação e atuação são obrigatórios, né? Elas existem, né? Ou seja, quem quer trabalhar com futebol, quem quer atuar com futebol, obrigatoriamente tem que buscar uma capacitação, uma licença, coisa que aqui não existe. Com crianças, então, nem se fala. Sem dúvida. Você tem que conhecer criança, o que pode e o que não pode. Aliás, se você quer chegar na ponta da pirâmide, você vai passar obrigatoriamente por saber trabalhar com criança, né? O reconhecimento da qualidade, da necessidade pelos profissionais do futebol daquele país, daqueles países, diferente daqui, a gente não dá tanto valor pela cultura da nossa formação e o conteúdo teórico prático denso e muito bem estruturado pedagogicamente, né? Então essas são algumas das características que levam o sucesso na formação lá fora, né? Aqui, por exemplo, a gente vê alguns conflitos, né, entre forças isoladas que dificilmente vão conseguir algo de maneira isolada, né? Os sindicatos de treinadores, o Conselho Nacional e os Conselhos Regionais de Educação Física, né? Os CREFs. Eu acho que precisaria sim haver um bom senso e um grande movimento unificado do Ministério do Esporte, da CBF principalmente, incluir, quem sabe, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação, né, que nós estamos falando em legalizar profissões, né, e essas instituições que buscam, bem ou mal, a mesma coisa, né, e trabalhar num grande movimento de regulamentar, né, e criar canais de capacitação, se aproximar de universidades, né? Isso é vital e ninguém consegue fazer. A universidade produz o conhecimento e guarda. Né? E quem está fora... Exato. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Principalmente o conhecimento que está na universidade, durante os Segredos do Esporte, aqui na rádio e na televisão também, e por ocasião dos Jogos Olímpicos, a gente percebeu isso de forma bem clara. Nós temos... Por incrível que pareça, nós temos profissionais capacitados já no Brasil, em todas as áreas. Talvez não sejam muitos e na quantidade que a demanda do futebol brasileiro impõe, mas eles já existem aqui. O que não existe é o espaço e o entendimento de que esses profissionais precisam ser absorvidos e que é o conhecimento que determina, que vai levar o esporte adiante, seja qual for. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, nós temos ótimos profissionais trabalhando principalmente nas categorias de base, né? Mas muitas vezes eles são reféns da estrutura do clube, né? Geralmente não. Os nossos dirigentes, muitas vezes eles têm uma visão muito superficial e distorcida da leitura do jogo, né? Isso acaba impactando em decisões totalmente contrárias a um projeto sustentável, né? Do próprio clube, né? Então, muitas vezes, contratam e demitem sem critério algum, né? Acreditam que o bom jogador não se forma, né? Ele é erva daninha, ele cresce em qualquer canto. Né? Que você não pode formar um bom jogador, ele vai sim captar, enfim, mas esse ele é um grande erro, ele não acredita, no fundo ele não acredita que pode formar. Esse é um grande erro, né? Ele mima demais o talento que está embaixo da asa dele, né? Ele não exige integração entre as categorias de base e também não exige integração entre as próprias comissões técnicas, né? Então... São clubes diferentes, né? Parece que são compostos, né? Rivais. Completamente. Né? Você tem um treinador do Sub-11
do Sub-17, que não sabe o nome do treinador do Sub-11, que faz um trabalho totalmente contrário ao do Sub-13 e que está torcendo para o cara do Sub-15 cair, né, para ele tomar o lugar. É mais ou menos assim. Além da parede, do muro que nós temos, da realidade da base para a equipe principal, né? Nós não conseguimos dar continuidade, nem nos clubes mais bem estruturados, né? Porque muitas vezes isso é cultural, a maioria das vezes é cultural, e nós estamos falando em dimensões administrativas e políticas, de trocas de gestões de clubes, e aí você troca todo mundo, então o clube sempre fica refém aliás, não consegue manter um legado administrativo e técnico, né, durante as suas gestões. Bom, Tega, nós entrevistamos faz um certo tempo aqui o professor Manuel Sérgio. Agradeço a você, o João Paulo Medina, a força que deram para a gente chegar ao professor Manuel Sérgio, que é um filósofo português, mas a gente vai falar sobre ele. Gostaria que você falasse um pouco do Manuel Sérgio. Manuel Sérgio diz o seguinte: quem quiser entender de futebol só estudando futebol, nunca vai saber tudo sobre futebol. E é assim que a gente começa o próximo bloco, daqui a pouquinho, aqui no Segredos do Esporte pela Rádio Estadão e ESPN.